Tem muita gente que não entende nada de silicone. O Aracoy já passou por aqui no episódio número 6. Ele deu uma palhinha sobre silicone. Depois eu vou chamar o Marcos também, que é o diretor lá da Neoclon, para falar um pouquinho também sobre esse mundo de silicone. Porque são assuntos complexos para a galera. Sim. Que tem silicone de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. Parece que é tudo igual. Igual eu falo assim, vidro não é tudo igual. Silicone também não é tudo igual. O pessoal fala assim, pega ali no depósito o silicone e vamos vedar. Então, para cobertura é um tipo, para fachada é outro tipo, para box é outro tipo. Você consegue explicar os tipos de silicone para a galera, os diferenciais, como o cara conseguir... como o cara especificar cada silicone da forma correta por tipo de obra dele. Pense que o vidraceiro e serralheiro que está lá no dia a dia, ele não entende muito de silicone, ele aprendeu a fazer instalação, e aí ele fica fazendo um monte de cagada, essa é a grande verdade, por conta de que ele aprendeu a comprar o silicone acético 550, esse silicone que ele usa para a vida inteira dele. Exatamente. Entendeu? Então explica um pouquinho sobre silicone, sobre esses tipos de silicone pra gente. Você assim, colocou perfeitamente ali, né? O cara, ele aprendeu de um jeito e ele vai seguir aquilo lá. Modera pra tudo. Ele fala silicone. Para ele, silicone é aquele produto que ele compra, o tubinho que ele coloca na pistola de aplicação e vai lá. Isso para ele é silicone. E hoje, você tem, numa mesma embalagem, você tem, além do silicone, você tem selantes de acrílico, você tem PU, né? Você tem vários tipos ali e que eu tô no mercado há um tempo, né? Você citou bem o Araquan da Neoclon aí. O pessoal são muito qualificados no que eles estão fazendo também. E eles sabem direcionar esses melhores produtos aí. Então, assim, a pessoa ela vai na loja, no depósito, né? Eu costumo dizer na lojinha lá da esquina, né? Na lojinha. Ele vai ali e ele fala, eu preciso de um silicone para vedar alguma coisa. O cara vai lá, pega, tem esse aqui. E é aquilo lá que ele vai usar, né? Só que, como você bem frisou aí, tem N tipos de silicone, né? Você tem um silicone para junta de dilatação numa fachada, você tem para vedação de esquadrias e você tem para colagens estruturais, tá? E você tem os silicones de boa qualidade e os silicones de má qualidade. Todos eles têm um papel em algum produto ali, eles entram de uma forma boa, né? Então, assim, eu preciso de um produto de baixo custo para fazer uma vedação ali num box, né? Cara, ele vai usar um silicone estendido, que a gente chama, né? Que é um silicone que ele não é puro. Ele não tem 100% de silicone na formulação dele. E aquele silicone vai dar um monte de problema se for usado numa aplicação, por exemplo, de fachada, né? Se eu for vedar uma esquadria com silicone que não é 100% silicone. Esse silicone estendido é o que eu falei que eu faço o teste, que eu coloco 10 centímetros de silicone. Quando ele tá molhado, ele tá em 10 centímetros. Aí quando você seca, o Araquan que me ensinou. Ele falou assim, pega um plástico, uma sacola, que o silicone não adere no plástico, então fica fácil você fazer ali. Faz um teste de 10 centímetros. Quando ele secar, depois de 24 horas, você volta e vê quanto que ele ficou. Às vezes está com 7, já peguei com 6,5, faz tipo quase metade. Ele reduziu, 35%. Então, isso é o silicone estendido. Esse é o silicone estendido. Que geralmente é um silicone acético ou não necessariamente? Não Pode ser um necessariamente. neutro. Pode ser um neutro, que eles dizem. Pode ser um neutro, pode ser um acético. Existem acéticos que são 100% silicone. Tá? E ele não vai retrair, ele não vai ter contração. Qual que é o problema, por exemplo, de você usar um silicone desse numa vedação de fachada? Como você bem falou ali, ele vai diminuir o tamanho. Então, eu apliquei ele com 10, ele vai ficar com 8. Isso. Né? Então, assim, quando você faz uma junta, por exemplo, vamos imaginar assim, você está fazendo uma junta uma junta de dilatação. Show. Tá? Então, você tem os dois substratos aqui, né? E você vai fazer essa junta. Quando você aplicou o silicone ali, ele vai estar com um certo volume. Sim. Né? E a partir do momento que ele vai curando, ele vai perdendo esse solvente, né? Entre aspas, essa extensão, ele vai perdendo. Então, o que acontece? O silicone, ele já vai começar trabalhando. Entendi. Então, ele já vai estar trabalhando ali. Você não vai precisar impor uma força nele, ou uma dilatação ou contração do edifício, da edificação, ele já vai começar a trabalhar. Por quê? Ele vai estar grudado nesse substrato, nessa superfície e nessa. Então, ele já vai se contrair. Entendi.
e aí ele já vai ficar forçando a barra ali. Né? Ele já vai estar trabalhando. Então, se ele tem uma capacidade de movimentação de 35% para mais ou para menos, grande parte já vai estar sendo usada vai estar no limite já. Só na cura dele. Entendeu? Entendi. Às vezes a gente vê na embalagem ali do silicone, 35% de movimentação. Só que se ele se retrai já 35%, acabou a movimentação dele. Exatamente. Qualquer coisa ele já está propício ali a abrir uma rachadura, uma trinca ali para entrar água, vazar. Exatamente. A gente sempre indica, né, que um silicone bom para você fazer esse tipo de trabalho, uma vedação técnica ali, que tenha pelo menos 50%, né, para mais ou para menos. Então ele vai absorver muito bem. O Top 490 tem quanto? O Top 490 tem 50%. Ó, desculpa te cortando. Em 2017, 2018, eu tava com um problema de vazamento de cobertura. Aí, tinha uma empresa chamada Ramalho. Lembro. Fica ali na Rua do Manifesto, aqui em Ipiranga. Aí eu procurei na internet, achei esse silicone, procurei, pesquisei e tal. Esse silicone tava 490. Caro pra cacete na época lá, pro meu olhar de vidraceiro. Sim. Que eu pagava R$10, R$5,50. Eu comprava lá na Santa Cruz, as casas do Rafael lá, R$5,50 o silicone acético, né? Eu falei assim, pô, vou pagar R$49 no silicone, R$50 no silicone. Mas tá bom, é caro, mas vai resolver meu problema. Mas eu achei o silicone mais barato da minha vida. Porque depois que eu conheci esse silicone, ele é muito... Ele literalmente é top, igual o nome fala. Foi o silicone que eu uso em todas as minhas coberturas desde então. Aí depois eu conheci a Neoclon e por coincidência a Neoclon também vendia o silicone. Sim. Porque depois acho que a Ramalho não vendia mais e tal, eu não tava nem achando mais tão fácil o silicone. E a Neoclon invasa e tal, pra GE. Mas o melhor silicone que eu utilizei para cobertura, até melhor do que de estrutural glaze e tal, que eu já testei também, é esse Top 490. Eu usei outros silicones da Dow, mas esse, eu não sei se ele é apropriado, se foi feito para isso. Mas para cobertura, no meu caso, ele resolveu a minha vida. E eu indico para todo mundo que me pergunta. O Top 490, ele é um silicone 100%. Ele foi feito para quê? Explica. Ele foi feito para vedação em geral. Entendi. Vedação de esquadrias, né? Até alguma coisa de junta, a gente sempre recomenda outros silicones para... Melhor que ele ainda? Melhor que ele ainda. Né? Cacete. Você tem ali da AGE, você tem o SWS, o SCS 2900, né, o SCS 2000, que são silicones assim, de altíssima performance. Não que o Top 490 não seja. O Top 490, ele é um Caramba, silicone... eu peguei o Fusquinha ainda, então tem outros melhores ainda. Você pegou um silicone que vai te atender para essa finalidade que você está usando. Tá? Ele é um silicone excelente. Porém, ali, o que muda entre um silicone e outro, nesse caso, por exemplo, o Top 490, ele é o mecanismo de cura. Tá? Então, ele é um silicone oximínico. Tá? Ele tem uma cura... E, normalmente, os silicones oximínicos, eles tendem a curar mais rápido. Então, por exemplo, eu preciso de uma aplicação onde eu preciso de cura rápida. Formação de pele rápida. Né? O Top 490 vai te atender muito bem, né? Em 10 minutos ali ele tá... Faz a primeira camada. A primeira camada já tá curada. Né? Agora você vai para um silicone, um 2900, por exemplo, um SWS, ou um 791 da Dow. Eles já vão lá para 30 minutos, 40 minutos de formação de pele. Tá? E eles são cura alcoólica. Então, assim, essas diferenças que fazem com que você tenha um produto... X ou Y para sua aplicação. Entendi. Tá? Por exemplo, é que na cobertura de vidro a gente fala junta de dilatação, mas não dilata tanto quanto a gente imagina. A não ser quando a estrutura é muito grande. Às vezes eu faço de ferro também, vão os grandes, aí dilata bastante, porque no calor, durante o dia tem uma coisa e à noite esfria muito. Então é onde o filho chora, a mãe não vê, e a gente não tá ali para ver aquela situação, mas aí tem aquela dilatação e é onde começa o vazamento. Mas o Top 490, ele me atendeu muito bem. E lá tá dizendo lá a movimentação. Essa movimentação que acontece tipo, durante o dia, à noite, é essa que o silicone permite? Isso. O silicone, assim, por ele ser muito flexível, né?
Então, todo silicone é bastante flexível, né? Independente de marca. Entendi. Eles são muito flexíveis. Então, a capacidade de movimentação dele, né? Ele pode ter um determinado ponto de elasticidade, porém, o importante é saber a capacidade de movimentação, né? Quanto que ele suporta ali, tanto para menos. Então, assim, os materiais vão dilatar. Sim. Então, ele vai ser pressionado. E depois ele vai... os materiais vão contrair e o silicone vai ter que expandir ali, né? A gente só pensa na expansão, mas a gente então, não, pensa... ele tem que ser esmagado e, né, ele vai ficar trabalhando o tempo todo. Então, tem materiais que, por exemplo, você está ali com concreto, né, uma alvenaria e um alumínio, um vidro. Todos eles, o coeficiente de dilatação deles é totalmente diferente. Então, eles ficam trabalhando ali. Por isso que você precisa do material flexível, e o silicone atende muito bem, que vá permanecer flexível ao longo dos anos. Porque não adianta eu colocar um material que vai degradar com as intempéries. Sim. Né? Ele vai perdendo a flexibilidade dele. Então, e a capacidade de movimentação tem que ser adequada. Porque se eu colocar uma capacidade de movimentação, por exemplo, de 20%, 25%, numa obra, numa fachada, né, que tem muita movimentação, calor demais. É calor demais. Assim, o delta de temperatura, cara, se você pegar sul do país, cara, de manhã você tem, né, vamos falar assim, de madrugada para de manhã, você tem uma temperatura muito baixa. Cara, chega 3 horas da tarde, cara, no sul o sol tá estralando. E à noite ela vai cair de novo. E aí você tem todo esse delta aí, que se for um produto de má qualidade, ele não vai suportar. E aí começa todo aquele problema lá de vazamento, e o pessoal não sabe nem onde está entrando a água, né? Porque a água entra lá no 11º andar, só que ela aparece lá no primeiro, no segundo. E o cara acha que o problema está lá no primeiro e fica caçando. E não acha o problema. Não acha nem o ponto.